Você que trouxe a Bíblia, João, capítulo 6, versículo 1, e diz assim o texto sagrado. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso apenas para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Podemos assentar. Para que a gente entenda o contexto da multiplicação de pães e peixes, a gente vai ter que voltar um pouco na história do contexto. Se você voltar comigo na história, a gente vai ver, apenas para te relembrar, que João Batista, ele havia morrido. Jesus recebe essa notícia. João Batista, aquele que batizava, era o seu ofício batizar, não era o seu sobrenome. A gente vai ver que João Batista, ele quando ele batizava, tinha um jeito estranho de ser, de se vestir. A roupa dele era estranha, que a Bíblia vai dizer que ele se vestia com peles, e ele comia uma dieta meio diferenciada, que ele comia grilo, era um negócio meio estranho, mas ele era cheio da presença de Deus. Tão cheio da presença que quando ele ministrava num local totalmente desfavorável, no deserto, as pessoas saíam da cidade para ir ouvir o que aquele homem tinha para falar. Eles iam até onde João estava. João, certo dia pregando, ele vai falar: raça de víbora, você acha que um pouco de água vai resolver o problema? Você conhece essa mensagem célebre dele? Aí de repente aparece alguém no cenário, e essa pessoa era um pouco diferente, não era uma víbora. Aí ele não aguenta e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Jesus de Nazaré. Jesus vem até ele e ele fica meio sem jeito. Ele achava que não era digno de batizar a Jesus. Mas Jesus, ele insiste e João batiza Jesus. O céu se abre, Deus vem com uma voz dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E o Espírito Santo desce. Os ministérios de ambos começam. Jesus, ele começa o seu ministério ali, e João, ele vai começar o fim do seu ministério, porque a mensagem dele era tão dura que desagrada os maiorais daquela época, a ponto de prenderem João. João preso, bate uma dúvida no seu coração, e lá na cela ele manda chamar algumas pessoas para falar: ei, pergunta lá para Jesus se realmente ele era o Messias, ou devemos esperar outro. Porque no momento de agonia e de aflição, por vezes a gente começa a duvidar daquilo que a gente viu e viveu. A gente se perde nos momentos de agonia, porque preso, João só via as grades da prisão, os guardas. Ele não sabia mais o que estava acontecendo e ele começa a ter dúvida daquilo que ele viu e vivenciou. Quando chegam a Jesus, perguntam isso, Jesus não responde prontamente. Jesus apenas fala: ó, dá uma olhada no que está acontecendo aí. Aí eles olham o que está acontecendo.
E ao verem os sinais e maravilhas, como milagres, como mudo falando, cego vendo, coxo andando, eles voltam com a notícia para João. Aí João está lá na cela e fala: verdadeiramente, vale a pena morrer por esse evangelho. Glória a Deus. João Batista morre. A notícia chega até Jesus que a morte foi brutal. Você conhece a história? Decapitam ele, tiram a cabeça do corpo. Eles têm que enterrar um corpo sem cabeça. Algo horrendo, terrível. E aí Jesus fica triste, pega o barco para tentar com seus discípulos ser consolado. E ao chegar no outro lado da margem, a Bíblia diz que havia uma multidão ali. Aquela multidão estava esperando Jesus, que estava tentando fugir triste, abatido, mas estavam ali esperando o bom mestre por uma palavra, um milagre. E aí o que me encanta é a atitude de Jesus, que ele não se isenta da sua responsabilidade. No momento de crise ele não manda ninguém embora. No momento de aflição ele não terceiriza. No momento que dava para ele falar: hoje não tem culto, ele fala: não, hoje vai ter culto. Porque os mais belos hinos e poesias foram feitos na tribulação. É no momento de horror e pavor que Deus quer revelar algo novo a você, que quer te usar para dar uma palavra a alguém. Sabe aquele dia que você não está bem, que você não vai estar legal, com dor de cabeça, com problema em casa? Vai chegar alguém em você e vai dizer: me dá uma palavra aí, faz uma oração aqui, fala alguma coisa para mim. E você, dilacerado, triste, abatido, vai falar no seu celular: essa pessoa soubesse o que eu estou passando. Mas aí você fala uma palavra, faz uma oração, às vezes muito curta, mas que surte um efeito naquela vida. A Bíblia vai dizer agora, em Lucas capítulo 9, versículo 11, que se trata da mesma passagem, que sabendo da multidão que o seguiu, ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Agora ele começa a pregar o reino, falar do reino, falar de coisas eternas. Porque antes de qualquer coisa nós precisamos do reino. Depois disso ele vai falar, vai ministrar a cura. Porque além de ser ministrado sobre o reino, nós precisamos também de cura, de milagre, seja física ou na nossa alma. E o nosso Cristo, ele tem a cura que você precisa. Nesse ambiente de pregação sobre o reino e de cura, a Bíblia vai dizer que vai ficando tarde, o sol já vai raiando. E aí, é aí que chegam a Jesus e falam: Jesus, é melhor acabar o culto, porque o povo está no deserto, a hora está avançada, o comércio está fechando, porque deu 6 horas, todo mundo quer ir embora, não vai ficar no comércio. Tem gente que dá 17h59 já está pegando as coisas e guardando para ir embora. É ou não é? Não vê a hora. Então quando eles veem isso, falou: Jesus, é melhor mandar embora. Mas mal eles sabiam que Jesus ainda tinha algo para fazer. Não queira se afastar da presença de Deus rápido. Não queira que o culto termine logo, porque Deus ainda tem algo reservado para você. Tem gente que entra num culto como esse e vai olhar o relógio. E esse pregador que não fala logo o que é para falar, que não termina. Ei, Deus ainda tem algo especial para a sua vida nessa noite. E aí que quando Jesus vê o cenário, lugar deserto, hora avançada, grande multidão, sem dinheiro, Jesus ele vai tomar uma atitude. Ele olha para Felipe, pergunta para Felipe aonde vai comprar pão, aquele que a gente deveria ser o nosso consolo, a nossa esperança, agora vem questionando ele.
Aquele que deveria ser a solução da resposta questiona Felipe. E aí ele fica sem jeito, não sabe o que fazer. Porque quando Jesus ele retorna a pergunta para a gente fica sem chão. Porque nem tudo nós temos a resposta. Mas a Bíblia diz que ele fazia isso para o testar. Porque ele tem todas as respostas, todas as soluções, todos os caminhos para te tirar da onde você está. Ele tem. Ele estava provando Felipe porque ele era daquela cidade. Estava experimentando ele. Aí Felipe indaga Jesus, mas Jesus, nem se eu tiver 8 meses de dinheiro, um trabalho, não tinha como resolver o problema. Nem se a gente fizesse um empréstimo, não ia dar. O caixa não tem tudo isso. E mesmo assim, não ia achar alguém que faça esse horário para essa multidão. Imagina a cena. Todos desconsolados. Mas no meio desse caos, tinha um menino quieto, calado no meio da multidão. Apesar de estar quieto e lá no meio escondido, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Um menino comum como qualquer outro. Um jovem que você olha para ele e fala: ele não é crente não, vem de camiseta para a igreja. Ah não é assembleiano não. Um menino comum. Porque tem gente que julga a aparência, mas não sabe que aquela pessoa carrega dentro dele. Não sabe que aquela pessoa está levando com ele. A gente vai ver que esse menino ele nem entra na contagem. Mateus, capítulo 14, versículo 21. Que Mateus também fala sobre esse texto, sobre essa passagem. Mateus vai dizer: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse jovem não está na contagem. E o nome dele não está na lista. Nem o censo para saber quantas pessoas tinha ali. Mas daquele que não tinha nome, nem estava na contagem. E muita gente talvez julgou que não precisava dele para nada. Era o que daria a solução para o problema. Talvez na lógica humana alguém olhasse e falasse, igual o discípulo falou: mas o que é isso aí? É muito pouco. Mas o menino ele pega o pouco que ele tinha e ele entrega ao discípulo, ele compartilha. Ei, compartilha o que você tem, para que abra espaço para aquilo que te falta. Tem gente que não tem coragem de doar uma roupa, um sapato, mas também não ganha roupa nova e sapato de ninguém. Ei, Deus está falando com você e começa a doar algumas coisas que você tem. Abra espaço na sua vida para o novo de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer coisas novas para sua casa, para sua vida, para o seu lar. O problema é que você está acumulando coisa demais, entulho demais. Ei, é noite da limpeza, é noite de doar, de entregar, para que você possa receber. Porque conforme você entrega, Ele vem e derrama sobre a sua vida. Até na igreja é assim. Conforme você dá glória para o céu, você entrega a sua adoração e o seu louvor, o céu se abre e começa a derramar sobre a sua vida. A questão que a gente tem que entregar na mão de fé. Aqui Ele entrega a Jesus. Ele vai entregar para o nosso Senhor. E quando Ele entrega nas mãos de Jesus, Jesus não despreza o pouco. Jesus não despreza o pouco. Tem gente que entra num culto como esse e às vezes fala: eu vou adorar, mas é só um pouco, porque é o pouco que eu tenho. Eu vou dar um glória só hoje, porque é só um que eu tenho.
Tem gente que entrou aqui nessa noite e nem glória consegue dar, mas já está chorando, que eu estou vendo aqui. E com esse choro que é o que você tem, você está entregando a Ele em forma de adoração. Aí o céu vai recebendo nessa noite. O céu vai recebendo nessa noite. Porque é no pouco ainda que Ele trabalha. Para o homem é pouco, mas para Deus ainda vale. É o suficiente para fazer o milagre. Esse jovem, ele entregou tudo que tinha. E quando a gente tem, mesmo que pouco, é na hora que Deus começa a agir. A viúva de Serepta, ela tinha pouco, só uma farinha e um óleo. Mas Deus agiu na casa dela. Sansão, com uma queixada, ele foi para uma guerra e matou mais de 1000 homens. Davi, com uma pedra e uma funda, ele derrubou um gigante que estava à sua frente. Ei, Deus ainda trabalha no pouco. Deus ainda opera no pouco para fazer um milagre. Aí Deus pega e faz um milagre. Pegou aquele pão, pegou aquele peixe, mandou o povo se assentar. Conforme foi se assentando, se organizando, quando tira um peixe, já não tem mais um peixe, tem 2. Quando tira um pão, já não tem mais um pão, tem mais de um. A gente vai vendo que começa a multiplicar o pão. E com aqueles pão, Deus faz uma padaria no meio do deserto. Com aquele peixe, começa a surgir vários peixes no meio do deserto. Deus opera no pouco. Tem gente que entrou aqui nessa noite assim, sentou, achou que ninguém falou com você, ficou com aquela sensação que estava faltando alguma coisa, que ninguém te viu, ninguém te percebeu. Ei! Tem gente que achou que só veio para o culto para adorar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer te usar nesses finais do tempo. Ele conta com a sua vida. Por mais que você ache que é pouco, é limitado, é você, no seu trabalho, na tua família, que Deus vai usar. Você não é comum. Você não é apenas uma carne de ossos que se arrasta por pirigui, não. Você tem algo diferente dentro de você. Você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você. Não é todo mundo que tem. É por isso que você incomoda em certos lugares que você vai. É por isso que você não é bem-vindo em alguns lugares que você vai. Por quê? Porque as trevas ainda se incomodam com a luz. Mas a luz que tem dentro de você é o que Deus vai usar para iluminar a cidade, para iluminar o seu bairro, para iluminar a sua rua, para ir lá e atingir o seu vizinho. É através de você, jovem, irmão, irmã. Mas a gente tem que entregar para Ele, para que Ele comece a nos usar. Tem que se entregar por inteiro. Tem que se entregar sem medidas. O problema é que na hora da entrega a gente quer fazer alguns balanços. A gente acha que não é para entregar tudo. A gente se limita a vir um culto como esse e não dá tudo o que Ele precisa. Não fazer aquilo que está ao nosso alcance. Entregue tudo a Ele. Faça tudo a Ele, porque Ele vive. Já diz o hino da harpa, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo, então você pode crer no dia de amanhã, pode se entregar, pode se doar, pode se levantar e dar glória a Ele, porque o amanhã Ele garante. Como o escritor do hino ainda diz, eu faço isso tudo porque eu bem sei que a minha vida está na mão dEle, o controle está com Ele, está nas mãos de Deus.
E a gente, quando abre a boca, um paralítico andar. Eu creio ainda nisso. É que quando a gente fala para um cego, ele começa a enxergar. É que ainda que não haja vida, terá vida. Ei, Deus depositou coisas preciosas sobre você, sobre a sua vida. E Ele está esperando é de você. Não é de outra pessoa, não. É de você. Aleluia. Não terceirize aquilo que Deus te deu. Eu lembro, quando eu era mais jovem, quando minha mãe ainda era viva. Minha mãe muito doente, pastor André. E uma irmã do círculo de oração ir lá em casa, orar por ela. E Deus falar através da vida daquela irmã, sem saber de nada. Você sabe por que você está passando por isso? Porque você não entrega aquilo que eu te dei. Porque você não compartilha aquilo que eu depositei sobre você. Existem coisas travadas. Porque você não tem feito aquilo que Deus deu a você. Deus me trouxe aqui como um profeta nessa noite. Se coloque de pé. Eu já vou encerrar. Através daquilo que você tem entregado a Ele, Deus vai começar a realizar um milagre. Se prepare para viver o que você nunca viveu. Grupo de louvor, se prepara. Se prepare para viver milagres lá no seu trabalho. Se prepare para viver milagres lá na tua casa. Se prepare para viver milagres lá na sua família. Tem gente aqui que ainda em 2024 vai contar o milagre. Lá na loja, Deus vai fazer o milagre. Lá no trabalho onde você está, Deus vai fazer o milagre. Por quê? Porque você está lá. E é através de você que Deus vai operar. Deus me incomoda dizendo que tem gente se perguntando, mas por que eu estou lá? Tem gente que orou nessa tarde dizendo, por que eu estou lá? Deus me trouxe aqui para dizer, ei, você está lá porque é você que eu vou usar. É você que vai ser o agente transformador do milagre. Vamos orar.